E aí pessoal, vamos a mais um vídeo de método de cálculo numérico, dessa vez sobre o método do ponto fixo. Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: a gente quer obter um método aqui, a gente vai replicar como é que era o método babilônico para obter a raiz quadrada do número. Okay? A gente quer chegar num método para calcular a raiz de A. Hoje em dia é muito fácil, né? Calcular a raiz de 5, é só botar a raiz de 5 eu tenho a resposta. Okay? Mas como é que a gente pode chegar no método? A igual a 5, ok? Se eu pegar o 5 e dividir por 2, dá 2,5. Eu sei que 2 vezes 2,5 dá 5. Eu preciso encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dá 5. Isso é a raiz, né? Só que quando eu coloquei 2 aqui, deu um número muito pequeno. Deu um número menor que a raiz. Por isso que 2 vezes 2,5 é um número maior que a raiz, de tal forma que 2 vezes 2,5 dá 5. Se eu tivesse dado um chute para a raiz que fosse maior que a raiz, por exemplo, 3, pego 5 e divido por 3, eu preciso multiplicar 3 por 1,6. Então, é um número menor que 3 aqui para dar 5. Na hora que eu conseguir acertar aqui exatamente a raiz, eu vou ter que 5 dividido, que a gente sabe que é 2,23, já fez agora há pouco. 5 dividido por 2,23 vai dar exatamente 2,23. Mas o que a gente consegue ver desse pequeno experimento? Que a raiz, tanto quando eu chutei por baixo 2, a raiz está entre 2 e 2,5. E quando eu chutei um número acima da raiz, a raiz ficou entre 3 e 1,6. Ok? Isso sempre vai acontecer. Ok? De forma genérica, é o que está escrito aqui nesse slide. Se o R, que é meu chute, for maior que a raiz de A, a raiz vai ter que estar entre A sobre R e R. Se R for menor que a raiz de A, então a raiz vai estar entre R e A sobre R. Então eu sei que a raiz está entre o chute e A sobre R. Se a raiz está entre o chute e A sobre R, então eu posso fazer que a minha nova aproximação para a raiz seja a média desses dois valores, ok? Tipo, na melhor das hipóteses, digamos, a minha raiz vai estar bem no meio desse intervalo aqui. Então, eu dou um chute, que é meu R, e a partir dele eu calculo a minha nova aproximação x. Se eu pegar e ficar fazendo repetitivamente isso aqui, iterando, do chute eu calculo o próximo, eu calculo o x1. Do x1 eu calculo o x2. Do x2 eu calculo o x3, eu crio uma sequência de números. Vamos ver o que acontece aqui para 5 e começando com chute 2. Ok, vamos fazer no Silab. Então no Silab eu abro no cantinho aqui no bloquinho de notas um novo programinha aqui. Então qual que é a ideia? Eu vou começar com A igual a 5, meu chute é R igual a 2, e eu vou fazer a iteração x igual a x sobre 2 mais A dividido por 2 vezes x. Aqui já simplifiquei um pouquinho a equação, mas é basicamente essa equação aqui, né? X igual a x sobre 2 mais A sobre 2x, isso mesmo. E eu quero repetir isso aqui um certo número de vezes, né? For n de 1 até... Vamos repetir 10 vezes de uma vez. Vou botar isso aqui dentro da iteração, então. E na verdade o R é o primeiro valor, né? Vamos colocar direto o x aqui. X vale 2. Daí na primeira vez, aqui vou ter 2 e 2 nesse valor de x e vou calcular o próximo valor, que vai dar o que está aqui, ó, entra 2 e 2 e vai sair 2,25. Ok, vamos fazer essas contas no Silab. Então pego isto aqui e salvar como, pode ser babilônio. E clico no botãozinho para salvar e executar. Então, quando eu vier no Silab, eu vou ver que, ó, na verdade, ele mostrou que executou aqui, mas não mostrou mais nada, né? Porque eu não pedi para ele mostrar as respostas. Vamos pedir para ele mostrar as respostas. Vamos vir aqui e botar um disp x. Ele vai mostrar todas as respostas agora para mim, uma a uma. Então, ele vai calcular um deles e vai mostrar. Vai calcular e vai mostrar. Então, quando eu fizer isso, o que eu tenho agora? Tenho, ó, primeiro 2,25, depois 2,23, 2,23, 60, 68, e de repente começa a repetir, né? E esse número aqui, se eu não me engano, é o mesmo que está lá no slide.
Isso, 2.23, 60, 68. Será que essa aqui é a raiz? Como é que a gente pode verificar? Se eu pegar esse número aqui vezes esse número, é 5. Bom, pelo menos é uma aproximação com umas 7, 8 casas corretas. Então, basicamente, esse é o método babilônico. Então, que número é esse aqui? Esse 2.23, na verdade, é o que a gente vai chamar de ponto fixo. Ele é o ponto fixo de uma determinada equação. A equação que resolve descobrir a raiz quadrada de um certo número. Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Ou dúvidas que podem surgir quando a gente faz uma coisa como esse aí, um exemplo como esse. Será que essa sequência aqui sempre vai convergir? Sempre vai ir para a solução? Se ela converge, será que o limite dela vai ser a raiz do A? E se ela for convergente, será que ela é rápida? A gente viu aqui que ela é rápida, né? Ó. Ela fez 1, 2, 3, na terceira iteração ela tinha 7 dígitos corretos. Okay? Para mim ver mais casas, eu deveria ter botado um format aqui, 25, para ver mais casas. Então é fácil vocês seguirem aqui, verificar que sim, se ela converge é a solução do sistema. E não é tão difícil provar as outras coisas. Vamos ver um outro exemplo aqui. Digamos que eu quero resolver essa equação, x na x igual a 10. Quero encontrar o x que resolve ela, quero encontrar a raiz dela. Em vez de resolver esse problema, eu vou resolver um problema similar, que é o seguinte. Eu vou isolar o x nessa equação. O que eu fiz aqui? Passei o x dividindo para cá e apliquei o logaritmo dos dois lados. Cheguei nessa equação. Ou ainda, eu posso pegar esse e na x e passar para o lado de lá, fica vezes e na menos x, né? Chegaria nessa segunda equação. Nota que eu cheguei em duas equações que tem um x isolado do lado esquerdo da equação, né? Se eu pegar esse x isolado aqui e substituir um chute do lado direito e começar a iterar essa equação aqui, o que vai acontecer? Vamos ver o que acontece com a primeira equação, por exemplo. Vamos lá no Scilab. X logaritmo de 10 sobre x. Então, pego aqui esse pequeno código que eu tinha e faço x igual a logaritmo natural, é só o log de 10 sobre x. Ok, não tem o a, tem um x. Só que eu preciso dar um chute, né? Será que botar x igual a 2 vai funcionar? Vamos ver. Não testei ainda, mas vamos testar. Então, se eu clicar isso aqui e iterar, o que acontece? Eu venho aqui na janela de comando, com x igual a 2, deu 1.60, 80, 70. O que acontece com o número? Lá na décima iteração eu tenho 1.74, 1.74, 1.74. Parece que esses três primeiros já estão repetindo, mas os outros ainda estão flutuando um pouco. Vamos um pouquinho mais longe. Como é que eu faço isso? Coloco um pouquinho mais de iterações. Coloco para fazer 20 iterações. Depois de 20 iterações, ó, aqui está a sequência toda, vocês podem verificar aí. Eu tenho que nas duas últimas aqui, eu tenho que esses 5 dígitos se repetem. Ok? Mas parece que está indo para esse valor aí, para 1.7455. Ok? Ou seja, esse aqui é o que a gente imagina que seja supostamente. Ou eu posso iterar mais agora, exagerar aqui, em vez de 20, fazer quem sabe 100. Essa vantagem de fazer isso aqui no computador. Olha, e depois de 100 interações, talvez bem antes de 100 interações, eu já repito o número com 7 casas decimais. Então essa aqui é o valor que resolve essa equação com 7 casas corretas. Ok? Assim como ela resolve essa equação aqui, ela resolve essa aqui de cima, que é a mesma equação. Então ela é o ponto fixo que a gente vai chamar de equação de baixo e é a raiz da equação de cima, né? E a equação de baixo, será que ela serve também para a mesma coisa? Vamos dar um chute aqui na equação de baixo. 10 vezes exponencial de menos x. Então pego aqui o método iterativo e coloco x igual a 10 vezes exponencial de menos x. Vamos dar o mesmo chute inicial, fazer pouquinhas iterações. Vamos lá de novo. Ó, deu 1.35, 470, agora não foi lá bem a mesma coisa, né? Os números estão pulando aqui, ó, entre 90, 90, 90, 90. Então, na primeira sequência convergiu, a segunda não funcionou, ok? Então, será que a gente consegue descobrir quando uma ou outra vai funcionar? Ok, nos slides estão começando com um chute inicial 1, eu fiz começando com um chute inicial igual a 2.
Então isso é o que a gente chama de método ponto fixo, ok? Esse P, a gente define P como sendo o ponto fixo de uma função se eu calculo G em P e ganho de volta o próprio P, ok? Eu vou chamar que uma função G real é uma contração se ela satisfaz essa desigualdade aqui. Okay? Em especial, essa desigualdade aqui vai implicar, eu estou interessado quando beta é menor que 1, que a derivada dela, da G, seja menor que 1, no intervalo que eu estou em questão. Então, se eu tiver uma função que seja uma contração, então existe um único ponto fixo P, tal que G de P é igual a P. Além disso, a sequência para essa determinada G aqui, não está dizendo como é que eu encontro a G, né? Mas se eu tiver essa G aqui, a sequência xn mais 1 igual a G de xn, ela é convergente para qualquer chute inicial que eu der e converge para o ponto fixo da iteração. Okay? Aqui embaixo vai seguir a demonstração. Então, essa aqui vai ser o método para a gente encontrar uma raiz de uma equação. A gente, em vez de procurar a raiz, a gente procura quem é o ponto fixo da equação. E a partir do ponto fixo, eu sei que a solução da equação de ponto fixo é a raiz da minha equação f de x igual a 0. Isso é o método ponto fixo, então.